Boa noite, povo de Deus. A graça e a paz de nosso Deus encha o meu e o seu coração. E a presença de Deus esteja em nosso lar, em nossa família. Deus quer falar ao nosso coração através desse livro maravilhoso, livro santo, a palavra de Deus. E a mensagem está no Salmo 1, e o verso 6, que diz: Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho do ímpio leva à destruição. A pergunta é: o que significa a palavra ímpio? E o que significa a palavra justo? Mas antes vamos buscar a resposta no Senhor e a oração. Senhor Deus, maravilhoso Pai, abre nossa mente para a compreensão, para ouvir a Tua voz, e o Teu Santo Espírito nos instrui, nos ensina o que devemos aprender. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Então, a mensagem diz: Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho do ímpio leva à destruição. E a pergunta foi que eu fiz, eu repito: o que significa justo? E o que significa ímpio? Justo vem da palavra acrescentado como justiça. Justo é aquele que procura fazer tudo certo, mesmo às vezes errando. Aquele que não engana ninguém, mas tanto ajuda aquele que necessita. O justo não anda mentindo para levar vantagem, nem tem inveja, nem prospera através do sofrimento dos outros, não oprime ninguém, não engana, não suborna, nem é subornado, vive em retidão, a mesma coisa, a palavra reto, confia em Deus, obedece aos mandamentos do Senhor. O justo é fiel, permanece de pé mesmo na prova, confia em Deus, tem fé, é sincero, é fiel, é verdadeiro, o justo. E o ímpio? Ímpio vem de impiedade. A palavra impiedade é o contrário de piedade. Piedade é a mesma coisa do justo e do reto. É aquele que obedece, é aquele que faz o certo. Impiedade é aquele que oprime, aquele que fere, aquele que suborna, aquele que engana, aquele que mente para levar vantagem, aquele que trai, aquele que faz tudo que Deus não aprova. E o que acontece com ambos? A pergunta é, a resposta, o resto diz. O justo que realmente vive no caminho do Senhor é esse que se importa às vezes mais com os outros do que com ele mesmo, e só faz o bem aos outros, mesmo os outros não compreendendo, nem agradecendo, ele continua fazendo bem. O ímpio, o justo, o que acontece com ele? Pois o Senhor aprova o caminho do justo. Deus aprova. As suas decisões são retas, mesmo errando. Ele procura fazer o certo. Mesmo não recebendo gratidão, mesmo não sendo, como se diz, não sendo reconhecido pelo que faz, muitas vezes as pessoas não compreendem e acabam se aproveitando do justo, sendo mal com eles, se aproveitando das suas bondades. Ele continua sendo justo e fazendo o certo. Deus aprova o caminho dele, porque o caminho dele é um caminho de amor, é um caminho de paz, de sinceridade e de verdade. Deus aprova. E o ímpio? Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Deus está dizendo: eu aprovo o caminho do justo porque está levando para a vida, para a salvação. Mas o ímpio que pratica a impiedade, o desrespeito, a desobediência e tudo mais, ao contrário do que Deus diz, está caminhando para a destruição. Ou seja, um caminhando para a vida eterna e outro caminhando para a morte eterna. A pergunta é: quem somos nós?
ímpio ou justo? Vivemos enganando os outros, mentindo para levar vantagem, trocando ou enganando com objetos, dizendo que é bom sem ser? Compramos coisa e não pagamos, enganamos pessoas, oprimimos, pagando salário pequeno àquele que merece mais, levantando falso testemunho. Se fizermos isso, mentindo, se fizermos isso, somos ímpios, estamos caminhando para o mal, para a destruição, para a perdição eterna. Mas se somos aquele que amamos ajudar o próximo, se somos aquele que se importa mais com os outros do que com nós mesmos, que ama os outros igual a nós mesmos, se somos aquele que somos piedosos, que obedecemos a Deus e aos seus mandamentos, se somos aquele que ajuda aquele que está necessitado, que quebra as algemas dos que estão oprimidos, que se compadece do que está sofrendo, que sente as dores do que está com dores, e ama servir ao Senhor, somos justos. Estamos caminhando para a salvação. Medita aí o que você quer, ou o que você é, justo ou ímpio. Você ouviu muito bem o que é uma pessoa ímpia, vindo em piedade, e o justo vindo em justiça. Procure o caminho da justiça. Procure ser o justo, o caminho da salvação, de andar com Deus, para quando Jesus voltar, você ir morar com Ele. Não seja o ímpio. Leva vantagem hoje. Prospera, enrica, engana, passa perna, como diz o Matuto. Suborna, paga pequeno salário, cresce, enrica, aumenta, prospera, que o povo se admira, mas está caminhando para a morte. Quando Jesus vier, se não se arrepender, morrerá eternamente. Qual dos dois você é? Deus te abençoe e mostre o caminho da justiça para você, para que você ande por ele e entregue a vida a Jesus, para quando ele vier você viver eternamente. Escolha o caminho da justiça. Deus diz lá em Deuteronômio, ele diz assim: coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida, escolha a bênção para viver. Amém? Deus abençoe e vos guarde. Lhe dê uma noite de paz.